Gostaríamos de agradecer e cumprimentar a todos os irmãos do Centro Espírita Bezerra de Menezes, de Juiz de Fora, na pessoa do Sérgio Alvim, do Paulo Berberic, enfim. Nós abraçamos a todos os nossos irmãos de ideal espírita. Iniciamos o estudo dessa noite homenageando Emmanuel, Fonte Viva, uma parceria com Francisco Cândido Xavier. Ele nos ensina que a paz é saúde e alegria do espírito. Portanto, a paz não é algo exterior, não é algo que nós podemos trazer de fora para dentro. A paz, efetivamente, é algo que nasce do nosso interior e que se irradia e que tem um efeito muito benéfico, salutar, que é se multiplicar. Então, assim, a nossa paz, ela contagia o outro e, sucessivamente, vamos ter um cenário mais favorável de harmonia e equilíbrio. Na Bíblia, no Velho Testamento, nós temos a menção da palavra paz em 7.965 vezes, ela é citada. No Novo Testamento, segundo os pesquisadores, 1.515 vezes. Naturalmente, a paz está mais presente em citações do Velho Testamento, porque ela constitui a saudação mais tradicional entre o povo judaico, que é o Shalom. Todavia, é imperioso registrar que a presença da paz é algo que nos traz um complemento. Ela supre em nós uma necessidade básica. É a fonte inesgotável de saúde e alegria, como nos afirma o nosso Emmanuel. É imperioso também registrar a fala de Jó, no Velho Testamento, um belíssimo livro, com um testemunho de resignação, de resiliência e de paz íntima. Jó, no seu livro, no capítulo 22, versículo 21, ele afirma para nós: apega-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Se nós devemos esse cuidado, essa atenção que é trazida por Jó, a cada instante no mundo em que vivemos, cercados pelo materialismo, pelo consumo, nossas atenções, em inúmeros momentos, a nossa atenção é desviada para aquilo que pretendemos ter, quando, na verdade, a paz é um estado de espírito. Então, é preciso sentir a paz. Há um diálogo interessante entre o Nicodemos, nesta obra Boa Nova, entre Jesus e Nicodemos, quando ele confessa a sua pequenez diante da grandeza do Cristo. Ele fala: como eu chegarei ao reino de Deus depois de estudar tanto, de ler tanto, de me aprofundar, afinal eu sou um doutor da lei, como faço isso, mestre? E o mestre vai dizer que tem que nascer de novo. Mas na obra Boa Nova, o nosso inesquecível Humberto de Campos vai também complementar este diálogo, enriquecer esse encontro. Ele vai dizer: Jesus fala com Nicodemos: para você, de fato, ter a visão global e aprofundar a sonda, é necessário sentir as palavras, buscar explorar mais o sentimento. Portanto, a paz é, de fato, um estado que nos eleva, que nos traz a harmonia e nos coloca em paz com aqueles que nos cercam. E aí vai nos dizer Paulo, o nosso inesquecível Paulo de Tarso, uma carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23, que a paz é um dos frutos do Espírito, sabedores de que o corpo é a morada do Espírito, como nos afirma Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, aí nós já temos uma visão, de fato, contemporânea, a partir destas falas de 2000 anos atrás, daquilo que nós devemos cuidar,
de que é não apenas ter a paz, mas cuidar para que ela esteja presente conosco. Paulo, na primeira carta, no versículo 3, no capítulo 3, versículo 11, vai nos dizer: afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz. E aí sim, um grande sinal de alerta. E siga. Muitas das vezes nós descobrimos alguns instantes de paz, nós cultivamos momentaneamente aquele estado de quietude espiritual, mas Pedro, ele nos alerta de que é importante seguir a paz. Ter a paz como um projeto de vida, ter a paz como um fim das nossas existências. E aí, quando nós nos deixamos levar pela inquietude, pela ansiedade, pelo estado de estresse, nós nos apartamos da paz. Isso é altamente contagioso, que nada pior do que um ser humano em estado de ira, de descontrole, de descompasso. Ele acaba formando ondas a exemplo do mar. Isso vai trazer ao nosso redor um desconforto e um desarranjo muito grande. Nós temos no livro, se chama Ação e Reação. Esta obra, que eu faço questão de trazer aqui, foi escrita em 1957. Esta obra, há um momento em que o André Luiz, integrando a equipe de Druso, com o mentor Silas, com o Hilário, enfim, aquela equipe que constitui um verdadeiro SAMU espiritual, eles estavam prestando socorros no plano dos desencarnados, recebendo aqueles espíritos recém-chegados em situação de muito sofrimento. E há uma situação de grande pânico naquele grupo, porque os espíritos, com a sua pequenez, com a situação de recém-chegados ao plano espiritual, eles ficam temerários com o ataque das trevas àquela mansão da paz, ou seja, aquela região onde estava André Luiz com a sua equipe. E o mentor espiritual vai trazer um momento de bastante equilíbrio, narrando o seguinte: a paz não é conquista da inércia, mas fruto do equilíbrio entre a fé e o poder divino, e a confiança em nós mesmos, no serviço pela vitória no bem. Naquele instante, toda a equipe de trabalhadores do plano espiritual, ela é mobilizada para vencer, criando uma blindagem em torno daquele espaço onde eles se encontravam, para que eles não pudessem ser alcançados pelas vibrações negativas, vibrações de ódio, de rancor, tudo aquilo que, de fato, ameaçava, entre aspas, o espaço onde estava o nosso André Luiz, mostrando que a espiritualidade superior tem meios, ela dispõe de recursos para afastar, para se defender contra estes possíveis ataques no plano espiritual. Mutatis mutantes, é relevante que destaquemos que a todo instante estamos sujeitos a estas influências negativas, a estes ataques das trevas. Jesus, lá em Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 10, quando vai iniciar o seu messianato, ele se desloca até o deserto e ali ele é submetido a um grave momento de tentação, e ele dá exemplos de muita soberania, de muita grandiosidade, de muito amor. Jesus nos alerta naquela passagem que todos nós estamos sujeitos a estas situações adversas e que precisamos estar atentos, porque muitas das vezes levamos anos e até, quem sabe, séculos, a partir de um momento de intranquilidade, em que perdemos a nossa paz e, agindo em desconformidade com as leis divinas,
adquirimos débitos que vão nos trazer um grande sofrimento a nós mesmos e a terceiros. Ainda nesta obra que mencionamos nessa noite, Ação e Reação, há uma narrativa que cabe perfeitamente como uma luva para o estudo dessa noite, que cuida da paz no mundo. Portanto, nós não estamos falando apenas da paz aqui na Terra, mas o objetivo desta noite é ampliar o nosso olhar. É este mundo que vemos, que é o mundo dos encarnados, e o mundo dos desencarnados, o plano espiritual, que é a verdadeira pátria do espírito. Assim, esta obra ela traz para nós uma situação fática, onde um personagem chamado Antônio Olinto, um indivíduo usurário, muito afeito ao materialismo, muito apegado aos bens que lhe chegaram através da herança do pai que houvera partido, ele traça um plano para se desvencilhar de dois irmãos, o Clarindo e o Leonel. E tudo isso é em função de uma ganância, porque assim, ele se desvencilhando dos dois, ele estaria herdando absolutamente todo aquele patrimônio, um patrimônio imensurável que o pai houvera deixado. E assim, ardilosamente, ele convida os irmãos a fazer um passeio pelo lago, mas não antes sem dar a eles alguma bebida, e nesta bebida ele colocou soníferos, medicamento, uma substância que os levasse a um sono profundo. E no meio do lago, uma região de maior profundidade, ele acaba promovendo ali um acidente, né? Entre aspas, né? Na verdade, ele causa ali uma queda, faz com que o barco vire, os irmãos, com aquele estado de sonolência muito profundo, eles não conseguem nadar e, portanto, ambos morrem afogados. Aí nós vemos que, neste momento, o Antônio Olinto, esse personagem central, casado com uma mulher muito piedosa, Alzira, que tinha um filho ainda muito pequeno, Luiz. Esse homem, né, que era o vértice de uma família, que em princípio estava ali dentro de uma harmonia, através dessa atitude absolutamente distante dos desígnios divinos, né, ele ceifa a vida de dois irmãos, buscando se apropriar dos bens indevidamente. A partir dali, os irmãos chegam ao plano espiritual e se unem por afinidade a espíritos trevosos e passam a exercer sobre o Antônio um estado de obsessão muito grave, trazendo para ele uma grande dor. Ele ainda vai viver 15 anos nessa condição aqui na Terra. Quando parte para o plano espiritual, ele lá vai passar durante 20 anos, né, sobre o jugo desses espíritos malignos, trevosos, adversários que ele conquistou. Naquele momento em que ele, de forma, né, absolutamente imprópria, acaba assassinando os próprios irmãos. Nós vemos aí que ele abre mão da sua paz a partir de uma conquista material. Isso precisa ficar muito claro em nossas mentes. A história de Antônio Olinto é uma história que tem um acidente de percurso muito grave, uma vez que a sua esposa, Alzira, depois dessa morte, tida como acidental pelas autoridades policiais, portanto, Antônio Olinto fica isento de culpabilidade aqui na Terra, mas submetido às leis maiores. Ele, de fato, trazia consigo uma grande culpa. E como eles tentavam alcançá-lo, mas não conseguiam, os seus adversários espirituais, eles, então, eles buscaram atingir a sua esposa. Era uma mulher frágil, a Alzira, embora fosse extremamente piedosa, ela acaba entrando num processo de depressão muito profundo, e por influência direta desses espíritos
maldosos, esses adversários de Antônio Olímpio, eles a conduzem ao suicídio. Ela afoga no mesmo lago, e aquilo para o Antônio Olímpio é uma grande derrocada, porque ele colhe todo o sofrimento da perda da mulher amada. Quando chega ao plano espiritual, como disse, depois de viver mais 15 anos aqui na Terra, lá permanece por cerca de 20 anos como subjugado aos seus algozes, até que, num certo momento, ele é alcançado, esses dois irmãos que o subjugavam, o Leonel e o Clarindo, são alcançados pela equipe integrada por André Luiz, pelo Druso, pelo Silas, que buscam ajudar a esses espíritos sofredores do plano espiritual e, por via direta, a diminuir, minimizar o sofrimento do Antônio Olímpio. De modo a abreviar a história, eles, de fato, se aproximam, têm êxito, o Antônio Olímpio acaba recebendo momentos de paz, que nunca tinha tido, né? Porque os seus obsessores se afastam dele, que é o Antônio, que é o Leonel e o seu irmão Clarindo, e o plano espiritual, nos mostrando que a misericórdia divina é infinita, vai traçar um plano de regresso do Antônio Olímpio e da sua ex-esposa Alzira, no futuro, a médio prazo, dentro de 25 anos, eles retornarão aqui na Terra como filhos do seu filho Luiz. Então, esse Luiz vai trazer, então, como já tinha 2 filhos com a esposa Aida, agora também terá como filho o próprio Antônio Olímpio. Ou seja, em última análise, Antônio Olímpio vai nascer como neto no mesmo círculo familiar. Mas isso vai se dar, toda essa história vai ocorrer num período de 60 anos, para que se possa restaurar uma paz familiar, uma paz que houvera sido perdida a partir de uma atitude impensada, a partir de um momento, de um gesto translocado, e é imperioso que a gente traga isso para a nossa existência. Que nós possamos ver toda esta situação fática trazida na obra como um elemento de atenção para nós. Que nós evitemos quaisquer atitudes que estejam distanciadas das leis divinas, sobretudo quando suprimimos a vida. Nesta obra, estamos falando, ação e reação, há também um momento em que André Luiz e a sua equipe de trabalhadores do plano espiritual são chamados de urgência para atender uma jovem que estava chamada Cecina, que estava grávida e em vias de perder o seu filho. Uma outra situação de urgência em que a equipe é chamada para intervir de forma direta, de modo a preservar a gravidez da Cecina, proporcionando o nascimento do Jonas, porque o Jonas precisava retornar por determinação superior para atender às leis kármicas, e já havia tido ele se recusando a nascer, a voltar, a permanecer no útero materno, já havia proporcionado 4 ameaças de abortamento espontâneo para a Cecina. E esta equipe chega de modo a inibir essa tentativa de Jonas de provocar o próprio aborto. Para nós, isso é relevante na medida em que o mundo hoje passa por uma significativa ameaça. Nós somos hoje, colhidos por notícias que a mídia nos traz de que o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, pode autenticar como viável o aborto. Em curso, falávamos sobre o aborto.
E este aborto, que neste caso era espontâneo, era uma recusa do espírito em retornar à carne, como vimos no livro Missionários da Luz, com o personagem Volpini. Este é uma situação em que a espiritualidade superior interfere positivamente e inibe esta ação. O que hoje nos preocupa e nos angustia é uma ação externa, onde pessoas com grandes lideranças, né, no nosso país, eles almejam chegar ao poder propondo a legalização do aborto. Este é um momento de reflexão sobre um tema que vai trazer para nós um grande desequilíbrio, sobretudo no nosso espírito, porque uma das cláusulas pétreas da mensagem do Cristo, do Evangelho de Jesus, é a preservação da vida. Não há esta hipótese de interferirmos no sentido de abreviar a vida de quem quer que seja. Dentro da doutrina espírita que se constitui o cristianismo redivivo, nós precisamos estar muito firmes no propósito de rechaçar qualquer possibilidade de legalização do aborto em nosso país. É interessante lembrar ainda, né, dentro da busca da paz, que é uma construção íntima, é necessário que nós estejamos atentos a cada momento da nossa existência na busca de sermos servidores de Cristo, atendendo ao chamado do Mestre, lá em Mateus capítulo 20, versículo 28. Eu vim para servir e não para ser servido. Nós sintonizamos com a paz quando nos propomos a realizar o bem. Então, nós precisamos da paz que é conquistada através de cada um de nós, né? Evitando as faltas, evitando as atitudes que possam nos gerar esse débito, a culpa. Nós trouxemos aqui esse exemplo clássico, emblemático, mas precisamos trazer a paz para dentro de nós, para o seio da nossa família. Nesta obra que nós temos aqui, Boa Nova, que é a obra de autoria do nosso querido Humberto de Campos, em parceria com Chico Xavier, há um momento em que Joana de Cusa, um espírito de elevada grandeza, mas submetida a uma convivência muito atroz e cruel com seu esposo, o Cusa, que era intendente do Antipas, Herodes Antipas. Ela, então, desesperada, ela procura o Cristo, afirmando que já não aguentava mais aquele consórcio, aquele convívio familiar, na medida que o Cusa era um homem sem princípios, não tinha filtro moral, dado a conquistas amorosas, a desvios de sexualidade, e dono de um vício também muito danoso, que era a usura e a cobiça, um ganancioso. E ela, então, procura Jesus e vai dizer a Jesus: este relacionamento, mestre, eu não tenho condição de manter, mas Jesus a acolhe e amorosamente vai trazer a ela uma reflexão que cabe nessa noite. Ele diz: olha, o Cusa não veio para a sua companhia por acaso, João. Você é um espírito dotado de grandeza espiritual. Veja o Cusa como um filho que precisa ser cuidado, amado e amparado. Transfira para ele, com transportes de amor, toda a sua bondade, a sua generosidade. Retorne ao seu lar e restaure a paz. Restaure o convívio com este homem.
Ele veio para a sua companhia por desígnios superiores. Ele precisa da sua presença. Não o abandone. Isso para nós é importante, é imperioso destacar, na medida que nos Estados Unidos da América, de cada 2 casamentos, 1 é separação. No nosso país, de cada 5 matrimônios, 1 é separação. E nós precisamos da paz dentro do lar. A paz como instrumento de elevação. A paz como um instrumento de construção dentro deste seio, que é o seio divino, é o elo com o Pai, que é o seio familiar. Assim, nós precisamos rever os nossos conceitos. E Joana, aquela mulher, né, de uma bondade infinita, acolhe as palavras do Mestre, retorna ao lar e, reconstruindo a sua relação com o marido, ele vai ter um final muito triste na sua existência e ela vai poder dar sustentação à Cusa nos momentos cruciais da sua partida. E o seu corpo acaba tomado de chagas do seu marido, e ela, de uma maneira assim, muito dedicada, ela acaba cuidando de Cusa, ele acaba perdendo todos os seus haveres, entra em desgraça com o Herodes Antipas, e perdendo todos os seus bens, ele morre na mais absoluta miséria. E ela ali com ele, já tinha um filhinho com ele, Deus a agraciara com esta benesse maior, e ela então vai precisar trabalhar para viver. E escolhe uma das profissões mais belas, cuidar dos filhos dos outros. Ela vai para Roma, ela vivia em Cafarnaum, e ela volta a Roma depois da partida de Cusa, viúva, e atravessando momentos, né, de grande necessidade financeira, ela se dedica a uma profissão que hoje nós chamamos de babysitter, de babá, e cuidando com muito amor daqueles filhos, dos grandes patrícios, ela consegue a sua subsistência e do seu filho, até que num certo momento ela estava com seus irmãos cristãos, numa das catacumbas, e ela é ali aprisionada, levada ao cárcere e à fogueira. E no momento final, abraçada ao seu filho, o centurião se apieda dela e fala: abjura Jesus, ou seja, renega Jesus. E ela então vai dizer: o Jesus é o meu esteio, é a minha fortaleza. E o filho, coitado, né, ainda criança, cheio de medo da morte, porque eles iam morrer queimados, ele pede à mãe que abjure. E ela diz: eu tenho um compromisso, eu sou fiel ao Mestre. E a partir dali, ela é envolvida pelas vibrações de amor, os espíritos bondosos a acolhem, ela de fato morre, né, numa fogueira, mas mantém a sua fé viva. E nos momentos finais, quando já estava iniciando o fogo, o centurião pergunta a ela: o seu Jesus só te ensinou a morrer por ele? E ela diz: não, ele me ensinou também a te amar. Então nós vemos aí um momento crítico na existência de qualquer ser, mas superado com dignidade e com coragem por uma mulher que era movida pelo amor a Jesus. Então precisamos, sim, destes exemplos que são para nós, né, exemplos vivos de amor e de paz. Não há momento em que vivamos as maiores dificuldades, as maiores agruras que possam nos tirar do equilíbrio, da paz. Ao contrário, se nós alimentarmos a nossa fé, se mantivermos o nosso amor ao Cristo de fato vigoroso e pujante dentro de nós, haveremos de superar todos os desafios que a vida nos traz. É interessante lembrar, né, é fundamental que tragamos aqui para reflexão uma passagem que está contida no livro Vozes do Grande Além, onde um espírita que frequentava a casa,
vamos chamar de Zé das Couves. Um personagem frequentava a casa espírita regularmente, mas nunca fora afeito às atividades do bem. Nunca se propôs a ser um auxiliar. Era aquele tipo que, quando chamava ao trabalho, tinha sempre uma desculpa. Afinal, todos nós temos nariz e desculpa. E ele, então, assim levou a vida, frequentava a casa espírita habitualmente, assistia às palestras. Ele era um assíduo frequentador da casa, mas não era envolvido com atividades benemerentes. Até que um dia ele é colhido pela morte. Chega ao plano espiritual e naquelas áreas, naquelas zonas de sofrimento, ele acaba padecendo de uma grande culpa, de um grande sentimento de culpa, porque embora tivesse adiante de si todas as oportunidades de trabalho no bem, imerso que estava na doutrina espírita, ele se recusava a ser útil. Até que, num certo momento da sua existência, ele vai a uma casa espírita, depois de muito vagar nas zonas umbralinas, ele faz uma oração muito sentida, com muita profundidade, e é conduzido por misericórdia dos espíritos bondosos e amigos do plano espiritual até uma casa onde estava ocorrendo uma reunião pública. E ali ele chega e é surpreendido por um ser espiritual que lá estava presente, Maria do Carmo, que é um espírito de elevada grandeza, que o abraça fraternalmente. E ele não se lembra dela, afinal de contas, quem era aquela mulher que pedia por ele no plano espiritual, pedia aos guias, aos mentores, aqui, o nosso amigo está num estado de muita necessidade, vamos ampará-lo. Aquela mulher que trazia por ele uma grande ternura, e ele pergunta a ela, de onde nós nos conhecemos? E ela diz, eu morava na terra, lá no Morro do Esqueleto, no antigo estado do Rio, antiga Guanabara, né? Havia uma favela onde hoje é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E nesse morro, nessa favela do Esqueleto, ali a miséria campeava solta. E ele então se lembrou que, de fato, uma única vez em sua vida, ele, convidado por um amigo, por livre e espontânea pressão, houvera se deslocado com esse irmão de doutrina para atender a um chamado de uma senhora que estava num quadro de tuberculose, em estado terminal, e que precisava de alimentos, de atenção, e ele houvera então se deslocado. Chegando lá, naquele casebre, naquela favela, numa situação muito desfavorável, ele depara com uma mulher pele e osso, que era a Maria do Carmo, com a qual ele encontra no plano espiritual naquele momento, e ele se lembra desse fato, que ele encontrara essa mulher em estado de absoluta necessidade, tendo, inclusive, epistaxis, que é aqueles vômitos de sangue contínuos, sucessivos, e ela pede a ele que ampare os seus 2 filhos e que cuide, que ajude a cuidar daquelas crianças. E naquele momento ele, de fato, se apieda, ele então tinha consigo uma soma elevada, ela parte naquele instante nos seus braços, ela vai morrer naquele momento, ele dá a ela um amparo, uma assistência naqueles momentos finais, e movido por um sentimento único, ele tem recursos, então, ele disponibiliza uma ajuda financeira importante junto a um familiar, para que aquilo chegasse e pudesse ser útil, ser um amparo para os filhos daquela que partia, os órfãos, bem como fazer face também a um funeral digno. E nunca mais se lembra daquele fato. E aquele fato chega à sua memória num dos momentos de maior necessidade da sua vida no plano espiritual, trazendo para nós um exemplo em vivo. Ele que estava vivendo um estado de inquietude espiritual, de agonia espiritual, uma absoluta ausência de paz íntima no verdadeiro plano da vida,
ele ali é acolhido naquela noite, é levado a um hospital espiritual para ser tratado, amparado. Um único gesto de bondade foi para ele um salvo-conduto para a paz que ele tanto almejava. Então, são exemplos práticos, diários, né, que são trazidos para nós através da literatura espírita, que deve ser evitada. Aqui nós temos uma outra obra, Pensamento e Vida. É uma obra importantíssima, que traz belíssimos ensinamentos. E esta obra é de parceria de Emmanuel e de Chico Xavier. É uma obra que, na verdade, é um roteiro que é utilizado no plano espiritual pelos espíritos superiores, como se for uma apostila, preparando os espíritos que vêm para o processo de reencarnação. Portanto, nobilíssima obra que merece ser evitada. Olha só, uma obra fina, né? E de um conteúdo valiosíssimo. E nós sabemos que muitas das vezes nós nos afastamos da paz, nós distanciamos da harmonia, o nosso equilíbrio pessoal, em função da culpa, de atos impensados, impulsos que muitas das vezes regem o nosso comportamento de forma a trazer para nós o sofrimento e a dor para aqueles com os quais nós estamos nos relacionando. E aí, esta obra nos alerta, nosso Emmanuel destaca, a falta cometida, ou seja, aquele ato impulsivo, aquela agressão, aquele descontrole, aquele ato de desamor, ele opera em nossa mente, trazendo um estado de perturbação, ao qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas do nosso arrependimento, do nosso remorso. Aí o destaque maior, mas também as ondas de pesar, de acusação da vítima e de quantos se lhe associam ao sentimento, instaurando desarmonias, desassossego, ausência de paz de vastas proporções no centro da alma. Então, a proposta dessa noite é que façamos, em linhas gerais, uma profilaxia da culpa, uma profilaxia da obsessão, que nós possamos cuidar, como o doutor Bezerra de Menezes, que é o patrono desta casa, o fez ao longo de toda a sua existência. O doutor Bezerra de Menezes, ele nasceu no ano de 1831, no mês de agosto, né, no dia 29, e desencarnou exatamente no dia 11 de abril, ou seja, uma data que nós hoje estamos, todavia, há 122 anos, ou seja, ele desencarnou no ano de 1900. E ele é para nós, sim, um instrumento valioso, sobretudo na busca da nossa saúde, reiterando a fala de Emmanuel no livro Fonte Viva. Paz é saúde e alegria do espírito. E Dr. Bezerra é sempre um aliado, um grande e abençoado aliado nos nossos momentos de necessidade, em que nos encontramos, né, precisando de ajuda. Ele tem sempre uma equipe liderada por ele, que nos alcança onde quer que nos encontremos. Ele não ajuda somente a nós que estamos na condição de pacientes, mas ajuda também a todos nós que integramos as equipes de saúde, que somos os operadores da saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, enfim, bioquímicos. Ele é para nós uma luz, um farol a nos iluminar. E rendendo as nossas homenagens ao Dr. Bezerra de Menezes, nós já estamos caminhando para o final e trazendo uma história
uma homenagem à nossa querida Sueli Caldas Schubert, esta juiz forana, tão vigorosa no seu labor espiritual aqui na Terra, e continua certamente nos auxiliando no plano espiritual. Ela autenticou uma obra cujo nome é Semeador de Estrelas. Muitos conhecem, e eu vou pedir a paciência para ouvir esse relato de novo. Ele está dentro desta obra, e ele mostra que, nesta data, né, no dia 11 de abril de 1900, ele é recolhido no plano espiritual por espíritos luminares na sua partida terrena, no seu desencarne, e chegando à verdadeira pátria do espírito, é acolhido por espíritos, né, de escola, que o abraçam, o conduzem até o hospital espiritual, onde ele vai ter o seu restabelecimento pleno, onde vai se integrar ao mundo, a verdadeira pátria do espírito. E há um certo momento em que ele está no seu descanso, recém-chegado ao plano superior da vida, e ele recebe uma visita, uma ilustre. É um espírito nobilíssimo, é uma assessora de Maria de Nazaré, que vai até ele e o convida. Doutor Bezerra, eu estou aqui em nome de Maria, mãe de Jesus, para trazer um abraço, o nosso agradecimento por todo o seu empenho, todo o seu trabalho, toda a sua luz na Terra. Vem comigo. E ele, carinhosamente, apoiando no seu ombro, ele vai acompanhando esta jovem, esse ser espiritual luminoso, até que ele chega a um balaúso, uma sacada, e lá fora ele vê assim, um número expressivo de espíritos. Ele não os identificava aos milhares, e ele pergunta, mas quem são esses espíritos? Eu não estou identificando, quem são eles? E ela vai dizer a ele, doutor Bezerra, são todos aqueles a quem o Senhor ajudou lá na Terra, que agora o recebem com amor, carinho e gratidão. Este, para nós, é um belíssimo exemplo de vida. É um homem que não só irradiou a paz enquanto viveu aqui entre nós, mas que permanece irradiando a paz no plano paralelo, nos planos superiores da vida. E ainda lembrando, né, de Dr. Bezerra de Menezes, trazemos aqui para encerrar, como cereja do bolo dessa noite, né, uma história real ocorrida no Japão. Essa história ela teve início a partir de uma doença. Um japonês, um jovem, de muitas posses, nascido numa família muito rica lá no Japão, ele se vê a braços com uma doença tida como incurável. Já havia, com os recursos que dispunha, procurado médicos do mundo todo. E tinha condição, médicos eram trazidos ao Japão, porque o seu estado de saúde se agravara muito e ele não podia se deslocar. Até que ele soube, através de um amigo comum, que no Brasil havia uma figura de especial grandeza, de muita luz, que era o Chico Xavier, que, através do concurso da espiritualidade superior, ele podia ajudá-lo. E ele, movido por uma fé, e movido por uma crença inabalável, ele entra em prece, ora, e mantém-se em prece, em sintonia com Francisco Cândido Xavier, pedindo o concurso do Chico, a sua ajuda para que ele pudesse obter a cura, se fosse do seu merecimento. E depois de longas preces e, enfim, ardorosos apelos, e confiante, uma certa noite ele dormiu e entrou num processo de desdobramento. Afinal, quando nós dormimos, só o corpo é que está em repouso. Sabemos nós que o espírito ele se desloca e vai ao plano espiritual
buscar a companhia daqueles que lhes são afins. Assim, num certo momento do seu sono, deslocando-se no plano espiritual, ele recebeu uma visita de dois seres, dois homens, dois espíritos que foram até ele. Um deles, diante dele, aplicava passes e o outro tocava a região da sua coluna. Ele era vítima de uma doença chamada leucemia. E aí, a partir dali, ele acordou no dia seguinte e se sentiu revigorado. Aquilo para ele foi assim, extremamente motivador, e ele passou a melhorar, uma melhora que surpreendia cada dia os seus clínicos, os seus médicos, os exames se sucederam, os seus glóbulos foram se recompondo, a sua saúde foi se restabelecendo, e ele obteve, de fato, uma melhora muito significativa. E sentindo um grande desejo de expressar toda o seu amor ao Chico Xavier, a quem ele atribuíra esta cura. E depois de melhorar, de estar bem de saúde, programou uma viagem ao Brasil e, quando chegou a Pedro Leopoldo, procurou o Chico, que o acolheu com muito carinho na sala onde ele fazia os atendimentos, né, regulares, e estava ele e o Chico sozinho. E ele se sentiu envolvido por uma vibração amorosa, extremamente prazerosa. Aquele momento para ele foi assim, de elevado prazer. E ele falou: Chico, eu vim aqui te trazer um agradecimento, porque eu hoje me considero uma pessoa curada, e isso ocorreu a partir do momento em que eu fixei a minha mente e pedi fervorosamente que você, através da sua bondade, do seu amor, pudesse me auxiliar. E o Chico, muito timidamente, com o seu comportamento, né, daquela humildade que lhe era própria, recebeu todas aquelas manifestações, né, de gratidão, e levantou-se, pegou um quadro que estava na parede, que era o quadro do Dr. Bezerra de Menezes, e deu, através de um diálogo com o intérprete, ele falou com o japonês: olha, isso é para você levar de lembrança como você. É um gesto de carinho meu, retribuindo a sua visita. Eis que o japonês, quando viu o quadro, a figura do Dr. Bezerra de Menezes, de pronto ele identificou e falou com o Chico Xavier: mas foi este homem que esteve comigo no sonho, no meu sonho. E aí ele olhou para a parede e viu um outro quadro ao lado daquele onde o Chico houvera tirado para dar para ele de presente, e ali ele identificou Emmanuel. Eram os dois espíritos que o visitaram e proporcionaram a ele esta melhora do seu quadro clínico. Fica aqui uma mensagem de amor e de esperança, trazendo uma frase final que está contida na nossa carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 14, item 7. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Que a doce paz de Jesus nos envolva a todos. Agradecidos, né, aos amigos, a oportunidade de estarmos aqui interagindo com o Centro Espírita de Menezes, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, Juiz de Fora. Nós encerramos com a nossa gratidão ao nosso médico, amigo, generoso, que hoje ainda, né, no plano espiritual, ele continua a sua trajetória de amor por todos nós, nos auxiliando, amparando. Agradecemos ao Sérgio Alvim, agradecemos ao Paulo Berberic, agradecendo a eles, agradecemos a toda a comunidade espírita que integra o nosso centro, enfim, a todos os irmãos de ideal espírita. Assim seja. Uma frase final que eu tenho utilizado muito nesse momento de guerra, que é a ausência da paz, né? Absoluta, a falta de
de equilíbrio, né, gerando um quadro de desarmonia. Ela é de autoria de Cassimiro Cunha, um grande espírito que viveu durante 13 anos, né, vencido pela cegueira absoluta, um homem dedicado a Jesus. Ele tinha uma frase que deve nos inspirar a todos. Ele dizia: o mundo nos faz vencedores, só o Cristo nos faz invencíveis.